E se é uma situação em que o apóstolo me está a ajudar a mim, por que eu tenho que lhe pagar? Quem disse que eu cobro? O mundo não para de evoluir e a OneZoom também não. Aqui você exige mais qualidade de produção de fotos e vídeos para o seu casamento. Videoclipes e publicidade para o seu negócio. Oi, amor. Estamos localizados em Benguela, no edifício do Hotel Mumbaca. OneZoom, OneZoom. OneZoom, até o preço é melhor. Bom, eu acho que nós psicólogos, de uma certa forma, deixamos um vazio, porque o ser humano é corpo e mente. Então, como o ser humano é corpo e mente, muitas vezes quando a pessoa, por exemplo, está a sofrer, vai ao médico. O médico, depois da análise clínica, se não encontrar uma causa biológica ou física, diz que não, a pessoa não está doente. E como nós não temos essa cultura de procurarmos um psicólogo, então diretamente aquilo que o médico não pode resolver, resolve a igreja. Pode ser aquela questão do psicossomático, não é? Uma doença psicológica, mas que tem manifestação física. Exatamente. Então, o ideal seria, em qualquer centro de saúde, existir o médico, existir o psicólogo. Quando a doença é de fórum psicossomático, então procura-se o psicólogo. Quando de fórum somatopsíquico, procura-se o médico. Agora, como até neste momento no nosso país não valorizamos ainda a figura do psicólogo na resolução dos problemas dos seres humanos, é aí justamente se encontra a brecha de que aquilo que o médico não poderá resolver, em vez de procurar um psicólogo, vamos procurar pelo menos uma confissão religiosa. Apóstolo, o apóstolo cura as doenças do mundo das pessoas. Em nome de Jesus. Eu quero frisar aqui uma coisa, não é? Aqui como o velho disse. Na verdade, existe advogados para tratarem um caso específico. Existem médicos para tratar um caso específico. Toda a profissão que existe, aquela pessoa que é dada numa profissão, não é dada em todas as profissões. Não entende todas as profissões. Porque todo cientista fora do seu campo é um tolo, um analfabeto. Ele não vai entender nada sobre aquilo. Então, nós temos, né, os pastores, os homens de Deus, que existem problemas que a medicina não consegue. O psicólogo não consegue. Não é problema de lavagem da mente, não. Imagina, nós recebemos casos de pessoas que nos trazem tala. Até, eu não sei se é a PPA ou a Zim, desculpa, que passou uma publicidade de pessoas que estão a morrer com tala no hospital. Quem vai curar isso? Aquilo é um problema espiritual. O médico diz não consigo. O psicólogo vai lá, pode fazer a sua psicologia, mudar a mente da pessoa, mas o problema está lá. Então, quem vai resolver esse problema? Então, existe outra pessoa que foi preparada, nesse caso o homem de Deus, para ajudar nesse lado que é o lado espiritual. Porque o lado espiritual tem que ter alguém que faz esse trabalho. E nesse caso que nós estamos aqui a falar, é o homem de Deus. Pois no tempo de Jesus, tinha pessoas prósperas, tinha pessoas ricas que seguiam Jesus e tinham problemas. Mas e se é uma situação em que o apóstolo me está a ajudar a mim, por que eu tenho que lhe pagar? E quem te disse que vais me pagar porque eu estou te ajudar? Foi essa a imagem toda que nos passar. Aí é que está o problema. Não cobra? Eu cobrei alguém para curar? Eu perguntei a ele. Bom, o que nós identificamos na igreja é que existe um momento, a quarta-feira, não é? Que é o momento de consulta espiritual, em que os fiéis pagam 30 mil kwanzas com o argumento de que estão a participar de uma contribuição para manter, eu digo argumento, não é? Porque é isso que a igreja apresenta aos fiéis como justificação. Esses 30 mil não é para o apóstolo, mas é para ajudar a manter o canal da igreja na televisão e na rádio. E o apóstolo em sua casa, quando nós fomos para lá, e já felicitá-lo pela coragem, não tiveram todos a mesma coragem que o apóstolo teve, não só de abrir a sua casa, de abrir a sua igreja, como de estar aqui, sinal de que quem não deve não tem. Eu disse isso várias vezes na reportagem. Como quem não deve, não teme, o apóstolo diz que aquele dinheiro serve para este e aquele fim. Portanto, este é o que nós buscamos. Eu não estou aqui para me justificar, mas um momento, temos que falar, um momento.
Você viu no culto a curar, pela graça de Deus, muita gente a profetizar, a pedir dinheiro. No meio do culto, tu assististe o culto de manhã, até a tarde o culto terminou, não é? No meio do culto, visto a pedir dinheiro a alguém para poder orar por ele? Obrigado. Se nós formos em perguntas e respostas... Aquele homem que tinha até lá daqui, até aqui, que veio para o Luís. Não, nós não referimos ao pagamento da cura naquele momento. Nós referimos ao momento da cura na quarta-feira, e é isso que a própria reportagem faz referência. Sim, não. Quarta-feira A tua colega dia... perguntou-me uma coisa, disse-me que por que você pede para curar? Essa que a cidade tem isso na mente. Apóstolo, não veja isso como um ataque. Não é ataque, é explicação, não é? A conversar, e o nosso objetivo é que os nossos telespectadores, todas as pessoas que nos estejam a acompanhar, compreendam efetivamente como é que as coisas acontecem. Eu penso que o Cabingano fez o seu trabalho. Explicou-nos então que quando a quarta-feira, quando se eu não cobro ninguém, necessita as pessoas vão para a igreja, de um apoio eu oro espiritual, para as pessoas, eu fico de manhã até a tarde orar para as pessoas. Muito bem. Agora, aí não se cobra nada. Nada, eu nunca faria isso. Agora, existe um momento às quartas-feiras que chama-se consulta profética. Agora, vocês, antes de falar alguma coisa, temos que ir para a Bíblia e ver o que é consulta profética. O que é que se faz numa consulta profética? É bíblico. O que é que se faz? E não é supostamente que o dinheiro é usado para a televisão. Nós pagamos milhares, a televisão em Angola é cara, como você me imagina. como em qualquer país do mundo. Como qualquer país no mundo. Percebeste, né? E aí só na consulta profética, para vir, não é pagamento. Por mais que você diga que é pagamento, pronto, vamos falar que é pagamento, para não ter mais aqui outra coisa. Mas aquelas ofertas são direcionadas para pagar, eu acho, não sei, não posso aqui dizer por causa dos contratos, né? Não sei quantos dinheiro na televisão. Não sei quantos dinheiro que nós pagamos em televisão, em tempo que era para ajudar. Isso é exatamente o que nós dissemos, nós não inventamos nada. É na quarta-feira, na consulta profética ou consulta espiritual, as pessoas pagam 30 mil kwanzas com o argumento é a isenção, atenção, com o argumento que a igreja usa de que as pessoas estão a contribuir para manter o programa na televisão e na rádio. Isso está lá no programa. Toda igreja profética, não existe consulta profética, nenhuma igreja profética que a pessoa não dá uma ação de graça. Não existe. Agora, porque a pessoa tem que saber com que tipo de igreja você está a lidar. Existem as igrejas tradicionais, tem a sua liturgia, tem a sua maneira do culto. Existem outras igrejas, tem a igreja católica, tem a sua maneira. O nosso Existem as foco igrejas proféticas. específico são as que praticam a teoria da prosperidade. Este é o foco do nosso programa. Então temos que saber primeiro e a prosperidade. Quero aproveitar para... Pastor Horácio, Apóstolo Horácio, falou em Tala como sendo um problema espiritual, certo? A igreja cura porque é problema espiritual. Não só Tala, como outros problemas, mas você pode ter problema espiritual, eu sou estudioso e fiz várias pesquisas nesse aspecto. E em relação a Tala, propriamente não é chamada também de mina humana, que é destinada para as pessoas. Não é propriamente algo que acontece a nível espiritual. Atenção, a Tala é preparada. E aquilo requer o uso de vários tipos de ervas venenosas, veneno de sapo, cobre, tudo misturado num único sítio, e põe-se pequenas lâminas naquilo e mete-se em lugares estratégicos. Então, a pessoa pisa naquilo... É um envenenamento. É um envenenamento. E aquele veneno, por isso é que é sempre no pé. E aquele veneno é progressivo, vai subindo. Então, o que é que acontece? O homem que cura a Tala também tem o que cura a Tala. É um dueto, são pessoas que atuam sobre a mesma base. Não há o que lança a Tala sem o que cura a Tala. É a mesma coisa, eles atuam em conjunto. No entanto, isso é uma infecção generalizada que acontece a nível do organismo. Sim, a nível do organismo. Tala é um envenenamento. Por isso é que a Tala é sempre no pé. Porque a pessoa tem que pisar naquilo e depois desenvolve a infecção. É claro que os hospitais não vão conseguir encontrar propriamente um diagnóstico para tratar aquilo em forma de doença, por uma questão muito simples, porque é uma mistura complexa, no qual não se encontra um diagnóstico certo, não se consegue detectar propriamente se é envenenamento, o que é. Qual é a mistura feita? Qual é a mistura feita propriamente? Então, é isso que acontece propriamente. Ao falar que a Tala é um problema espiritual, não estamos cá a fazer nada. É um problema de envenenamento. Processado pelo pé, é feito através do pé. A pessoa pisa e apanha logo aquilo. E depois dá-se o caso que o curador, se fazer parte da igreja, realmente sabe.
E existe durante a história, tem muita coisa que rola por trás disso. Os estudos que a gente vai fazendo nos conduzem também a outros caminhos e nota que isso existe mesmo uma associação. Normalmente, essas igrejas têm cadastrado os seus fiéis. Essas igrejas que aparecem têm cadastrado os seus fiéis. Eles sabem quem é quem. E tem pequenos grupos de campo também que fazem esse tipo de trabalho. São um grupo. Então, esse grupo pode ser o responsável por disseminar estas minas, né? Mete a mina no sítio X, que aquilo apanha. Normalmente, o período que apanha melhor é logo o período da manhã. Quando a pessoa levanta logo da cama, primeiro pé que põe na rua, apanha logo aquilo. É mais ou menos assim. Então, não existe nada de espiritual nisso. Existe uma infecção que é provocada por indivíduos que depois se fazem passar por procuradores porque também têm a fórmula correta para fazer esse tratamento. Apóstolo Luciano também pode Também tenho o que eu queria falar para si muito rapidamente. A ideia de se falar muito sobre o fim do mundo, que são profecias que estão a acontecer e tudo, também não concordo muito com isso por uma questão muito simples. O próprio colonialismo em si, o cristianismo como uma arma colonial primariamente, afetou a ordem natural de todas as sociedades em que teve contato. Por quê? A partir desse momento em que a gente aceita que houve esse contato colonial e alteração da ordem, por exemplo, a pobreza não existia. A pobreza é produto desse choque civilizacional. Então, a ordem social, quando é alterada, coisas como fome, miséria, desgraça, se tornam basicamente uma forma de vida de determinada sociedade. Então, isso é que tem sido erroneamente interpretado pela igreja colonial, que é a igreja cristã, o catolicismo, como sendo o final dos tempos, mas esse tempo já vem, o mundo já devia ter acabado há sei lá quanto tempo, há 2000, acho que foi no ano 2000, esperaram, não aconteceu nada. E tem 2012 também está no fim, mas nunca acaba. Então, esse choque de civilização, né, que houve da civilização europeia à civilização romana, acabou por alterar o ecossistema social dos outros povos. Então, a fome, a miséria, esse desrespeito que há entre pais e filhos, normalmente é fruto da guerra cultural que é promovida pela ideia de civilização externa que é trazida para dentro. O pastor queria rebater aqui. Correto, queria rebater. São opiniões, são várias opiniões. Eu já vi muitos hospitais não conseguem resolver a situação da tala. Eu já vi, não sei, o camarada, o senhor Isidro, onde viu essas misturas de itens que disse, referiu-se que deu tala. Muita gente que eu tive contato disseram que estavam a dormir e de repente algo aconteceu na perna. Estava na sua cama, algo aconteceu. Eu não conheço nenhum hospital em Angola. Temos prova de jogadores de futebol profissionais, onde a medicina é evoluída na Europa, apanham, voltam aqui em África, ou procuram igrejas lá. A Bíblia diz, o que é revelado é para os homens, o que é escondido é para Deus. Há coisas que você não conhece. Imagina, bruxaria, por exemplo. Quem que trata isso? Sociólogo? Psicólogo? Quem trata isso? Psicólogo trata. Não pode dizer a pessoa que tem problema mental. Doutor, existem problemas mentais, mas estamos a falar da própria bruxaria. Falamos aqui, vou só fazer uma contribuição. Que está a se referir ao problema mental, não é bruxaria. Da situação específica da tala. Da tala, vamos voltar à tala. Que há exemplos. Eu vou fazer um ponto e vírgula na sua explanação, até porque estamos próximos da hora do intervalo, mas quando voltarmos eu vou querer saber aqui exemplos concretos. Vou dar. Pessoas que nos têm curado a dita tala dia após dia, através da espiritualidade. Mas para já é pausa aqui no nosso programa. Nós temos que fazer intervalo. Nós vamos fazer aqui uma breve pausa no nosso programa. Rapidamente a questão da tala e vem bem a propósito das imagens que nós passamos a seguir, em que a senhora recebeu algo da igreja e conseguiu resolver uma situação. Agora, como é que a fé vai curar algo que, segundo nos disse aqui o Isidro, que há estudos sobre o assunto e que está comprovada essa situação,
vem no decorrer de uma mistura de diferentes venenos. É algo que existe na natureza, vou assim dizer. E a fé, como é que resolve essa situação? Não vamos brincar com o poder de Deus. Ele é o Criador, Ele manda. E Ele potencia seus servos na resolução dos problemas que afetam os humanos. Agora, a medicina, sim. Por exemplo, alguém sofre da tala, é uma ferida, são feridas. Esta pessoa não pode ficar em casa, não pode ficar na igreja. Mas o pastor, Jesus foi até o cemitério. Foi. Não disse a pessoa, guarda a pessoa, mantém a pessoa em casa, não. Deixa a pessoa ficar no hospital. O homem de Deus vai demonstrar o poder, o resolver, ministrar a cura no hospital. Porque lá há técnica como evitar que o micróbio se espalhasse. Nós aconselhamos o hospital. Mas quando fala, por exemplo, o homem de Deus pode ser o médico. Deus pode escolher o médico para tratar aquela paciente, ou não? Não sei se estás a perceber. Os médicos sabem que há coisa que eles não resolvem. Eles sabem. Isto não é um mito, isto não é uma invenção, eles sabem. No hospital, sabem. Não vamos conseguir. E a pessoa volta em casa, porque não há cama, não sei por falta de quê. Se for na Europa, iam te manter no hospital. O pastor vai lá, exerce o poder de Deus. Mas esta pessoa tem que estar sob cuidado, ou médico ou da família. Agora, não é o facto de haver a providência do poder de Deus, a pessoa tem que ficar num sítio onde não há esses cuidados. Não pode. Antes de irmos para o intervalo, disse-nos que ia dar aqui exemplos de pessoas que tenham curado a tala. Sim, tala, nós temos tantos casos. Tala. Dormiu, a pessoa estava a dormir, gritou, de repente a esposa ouviu, o marido está mal, e vamos lá, ok. A ferida não tem que ir ao hospital. Oremos em casa e vamos ao hospital. Oremos, milagre aconteceu em menos de 3 dias. Isso acontece. Não podemos brincar com as capacidades que Deus tem e o que Ele confia aos seus homens para exercer nas vidas humanas. Agora, quem tem outra informação não pode minimizar outra. Alguém tem uma informação que são misturas de A, B, C, D. Essa é uma informação. Agora, eu tenho outra informação. A minha informação é que Deus faz isso. Porque eu já convivi, já fiz, já orei para as pessoas e recuperaram. Pastor, um problema grave que a gente tem aqui, problema, mas que é muito grave mesmo aqui, é isso que a gente fala. Aqui em Angola ou aqui em África? Aqui em Angola principalmente. Por exemplo, falou-se bem, né? Disse que é o embaixador de Cristo, Cristo está aqui, mas nós esquecemos de algo que é muito crucial. A religião católica é uma religião colonial e que esteve diretamente, participou diretamente no tráfico de escravos, por exemplo, e a dominação colonial só se perpetuou em África através da Igreja Católica. Nós estamos a falar da Igreja Católica, a única igreja que tem um Estado, que não tem necessidade de usar a teologia da prosperidade propriamente, porque acumulou riquezas incalculáveis durante o tráfico humano, o tráfico dos nossos ancestrais, e deixou a África nessa condição lastimável. Eu vou fazer só um parênteses na explanação do Isidro, para que os nossos telespectadores consigam perceber o que o Isidro está aqui a dizer. Não é nenhuma novidade. Isto está nos livros, está estudado, está comprovado nos livros de histórias. A história da humanidade está explanada nos livros e o Isidro está aqui a reproduzir. Prontos, e é mesmo sobre isso. Então, o nosso problema cultural advém disso. Por exemplo, quando a gente fala que nós temos que honrar os nossos ancestrais, um dos cultos que foi um culto africano que foi muito demonizado pela Igreja Católica aqui em África é o culto aos ancestrais. Mas hoje em dia as igrejas estão cheias de pessoas a rezarem por Jesus Cristo. Jesus Cristo também é um ancestral, certo? Então aquilo é um culto ancestral. Então é um culto ancestral. Mas nós temos um problema da negação das nossas culturas, da negação da nossa espiritualidade, o que se exerce hoje na espiritualidade. E as pessoas, quando vão para as igrejas, as pessoas não vão para encontrar Jesus Cristo nem Deus. As pessoas estão cansadas do sofrimento. Por isso é que os milagres são muito na base do materialismo. É tudo muito material.
quer dinheiro, quer casar, quer ter um carro novo, vai à igreja e pede e faz o tal propósito. Então, todas essas condições que levam as pessoas a estarem nas igrejas, a fazerem esses pedidos e os propósitos, estão causadas pela pobreza. E a pobreza hoje em dia é um produto de péssimas políticas do Estado. As péssimas políticas criam a pobreza. Então, nesse caso, nós podemos falar que a igreja é o parceiro do Estado corrupto. O Estado sem capacidade de levar felicidade para as pessoas permite a proliferação de igrejas. São afirmações poderosíssimas. Sim, porque aparece como uma muleta para o próprio Estado. As igrejas... Vamos ter que defender esta situação. O pastor está aqui há já algum tempo, psicólogo, peço desculpa, a pedir a palavra. Justamente, eu penso que o grande problema que nós temos neste momento é o problema de podermos definir devidamente os conceitos. Porque hoje em dia, o mágico é pastor, o feiticeiro é pastor, o homem das ciências ocultas é pastor. Então temos que definir o que nós queremos entender por pastor. É verdade, eu não sou ateu, sou somente cristão. Acredito que existe somente milagre, mas há pessoas que simulam. Foi dito aqui pelo reverendo Luiz Nguimbo, que um ministro de Deus deve primar pela verdade. Amém. Ora, hoje em dia nós temos muitos que dizem pastores, não primam pela verdade, eles vendem gato por lebre. Eles não dizem a verdade. Quem não diz a verdade não merece ser chamado de pastor. E também quem, por exemplo, tem como destino separar, por exemplo, famílias, causar divisão entre as famílias, isso não pode, porque a igreja, digamos, a religião veio para unir, religar, é para poder unir. O que deve predominar, primeiro, é o amor, a verdade e a justiça. Ora, nós verificamos que existem confissões religiosas onde não existe nem amor, nem verdade, nem justiça. Apóstolo, nós vimos nesta última edição do programa Na Lente que há muitas famílias, não me recordo especificamente se foi na sua congregação ou não, mas há muitas famílias que acabam por se desestruturar porque um dos membros acaba por entrar para essa denominação religiosa e os outros não entram e a família acaba por se separar. Isso acontece na sua congregação, já aconteceu, ou a sua congregação prima pela união na família? Não, nós primamos pela união da família. Não há nenhum caso desses? Não, que eu me lembro não. Não há, porque quando a pessoa se converte, vai para a igreja, é para trazer paz na família, não separação, não é? Quando vem a separação, então é outro espírito, porque o Espírito do Senhor vem para unir as famílias. E não só, a Bíblia diz, aí onde há união, Deus derrama bênção. Se aquela família estiver desunida, não vai existir a bênção que a pessoa vem à busca. Então a família tem que estar unida. Primam pela união, no entanto nós vimos aqui várias situações e outras mais que nós queremos mostrar aos nossos telespectadores. Temos mais imagens preparadas para quem acabou por não acompanhar aqui o programa Na Lente. Vamos acompanhar. Supostos milagres realizados pelo pastor de nacionalidade congolesa separou uma família e roubou a paz no bairro. Vim aqui na igreja para procurar salvação, não é para me separar com as minhas filhas, não é para você me separar com a família, não é você para me separar com as irmãs. Seja a minha família feiticeiros, seja as irmãs dela são feiticeiros, seja como mãe sou feiticeiro, mas eu quero a minha filha volta nas minhas mãos, porque a educação que entrou com ele na igreja não é a educação que a minha filha está a sair com ele. Por momento, da maneira que eu estou aqui, mesmo tudo que estou a fazer, estou a depender da revelação. Isso que a revelação que eu tinha está me trazendo problema. Está me trazendo problema. E é isso. Todas as coisas, antes mesmo de sair assim, isso tudo já tem revelação, porque Deus disse que tem uma grande luta, já se levantou acerca da igreja. Durante toda a nossa entrevista, os moradores arremessaram pedras no templo. Uma delas atingiu em cheio a cabeça deste fiel.
Não é a primeira vez que isso acontece. Mesmo já tinha sido queimado durante uma discussão entre o pastor e os dissidentes da igreja. Bem, são imagens... Conforme eu prefiro fazer uma espécie de intronização sobre o tema, né? Eu digo que as religiões neopentecostais e tantas outras que aparecem em África e pregam a teologia de prosperidade não são uma causa, são uma consequência. Uma consequência por quê? Essa consequência vem das políticas falhadas. Quando o próprio Estado, a maior parte dos Estados africanos tem esse problema, né? A África é muito conhecida por ser um continente que há muita corrupção. E essa corrupção se estende e torna a manifestação dessas igrejas que pregam a teologia da prosperidade reais, conseguem alcançar os intentos dessa forma. Ou seja, há uma correlação provada e comprovada. Há uma correlação, sim. E essa correlação é vista em vários aspectos. Nós notamos que as pessoas vão para esses lugares e são atraídas para esses lugares com promessas, por exemplo, de cura. Cura que simplesmente um hospital bem apetrechado poderia tratar disso sem problema algum. E de forma rápida. Mas pronto, isso chega a ser um problema social, porque nós não temos essas infraestruturas em condições e as pessoas são facilmente enganadas por esses detratores que usam a teologia da prosperidade. Ou seja, tu dizes que é o desespero que leva as pessoas a entregarem-se. Há uma relação muito simples que é fácil de ser analisada. Né? Nós dissemos assim, que o crente é uma pessoa comum, primeiramente, né? Mas o crente também é resultado de uma ação que se desenrola sobre ele. É a busca de uma solução alternativa, fora do âmbito social, que não consegue encontrar respostas urgentes, mas precisa de respostas urgentes. Então, nesse caso, as igrejas surgem para comatar essas falhas. Oferecem cura, oferecem prosperidade material. Tudo o que se busca nessas igrejas é muito material. Nada é propriamente uma experiência espiritual que as pessoas buscam. Então, propriamente, nos Estados africanos que têm grandes problemas, nós notamos que os grandes países desenvolvidos têm números reduzidos de igrejas. Nós vamos falar, por exemplo, na Finlândia, vamos falar que tem um número de 20 igrejas, por exemplo, um país como aquele, e tem e alcançou um desenvolvimento muito além. Mas nós notamos em África que em cada... Esta proliferação de igrejas é facilitada pelas péssimas políticas de governação e a corrupção que é muito abundante no ecossistema político africano. Sim, creio que gostaria em primeiro lugar dizer que todo ser humano é religioso. Significa que tem um conjunto de crenças. Agora, quando é que justamente o indivíduo procura uma confissão religiosa que se baseia na teologia de salvação ou na teologia de prosperidade? Procura a teoria de prosperidade quando ele tem um problema que não consegue justamente resolver. E que como nós temos em Angola, realmente, problema de saúde, temos problema de falta de emprego, temos problema com base nas nossas culturas em que a uma determinada idade, por exemplo, uma moça deve ter um marido que não encontra o marido. Temos problemas relacionados com dificuldades de emprego, problemas de finanças, tudo isso. Então, quando a pessoa se encontra numa situação de vulnerabilidade, esse indivíduo facilmente pode abraçar qualquer crença ou qualquer denominação. E eu gostaria de dizer que eu estou aqui para poder fazer uma leitura na ótica psicológica. O que eu queria dizer? Creio que com o desenvolvimento da medicina, para as pessoas entenderem melhor, pode-se mudar qualquer parte do corpo, mas mudando o cérebro, torna-se uma outra pessoa. Claro. O que significa que, para nós, os psicólogos, o que as confissões religiosas não podem justamente mexer é a manipulação da mente, é a manipulação do sistema cognitivo. Porque quando nós manipulamos o sistema cognitivo, nós mudamos essa pessoa. Por exemplo, neste momento, pode mudar o coração, pode mudar a mão, tudo. Serei sempre essa sala, mas se mudar o meu cérebro, já não sou essa sala. Ora, o que nós verificamos neste momento
é aí onde nós protestamos, nós como órgãos de psicólogos, é que existem algumas confissões religiosas que trabalham no sentido de poder modificar o sistema cognitivo, no sentido de poder ter o domínio total dos seus seguidores, de maneira que os seguidores já não existem, porque há um grande filósofo, René Descartes, que dizia que penso, logo existo. Quando a pessoa deixa de pensar, já não existe. Ora, nós verificamos que existem muitas confissões religiosas. Quem pensa é o pastor, quem pensa é o apóstolo. O próprio seguidor não pensa. Quer dizer, tudo que diz o pastor é que deve justamente realizar. Então, neste momento, já não é uma confissão que liberta como cristianismo, mas escraviza. Ou nós não devemos escravizar os nossos seguidores.